Este caso ocorre nos Estados Unidos da América em 2018. Até onde você iria para esconder um segredo muito sombrio? Um segredo que, se exposto, levaria você direto para uma cela de prisão. O caso de hoje segue um homem que criou seu próprio pesadelo, e sua solução era impensável, e suas ações horríveis. Conheça Jonathan, que nasceu em 1985. Neste caso, o passado de Jonathan é pouco relevante. Aqueles que o conheciam o descreviam como um homem robusto, charmoso e multitalentoso. Ele trabalhou como faz-tudo e mecânico, e por todas as contas, ele se saiu bem no trabalho. Mas acima de tudo, Jonathan, pelo menos aparentemente, era um homem de família dedicado, leal e solidário. Ou pelo menos ele era. Em 2017, quando Jonathan tinha 32 anos, ele morava em Jacksonville, com sua esposa, Naomi, seu cachorro e seu filho, e o casal, felizmente casado, estava planejando seu segundo filho. Naomi fazia parte de uma grande família com muitas irmãs. Para ela e os seus, nada era mais importante do que a família. As irmãs de Naomi tinham seus próprios filhos, e Jonathan era um tio próximo de todos eles. Uma das irmãs, Kimberly Mobley, tinha 4 filhos. Era comum para todos esses 4 passarem longos períodos na casa da tia Naomi e do tio John. Muitos fins de semana, às vezes durante todo o verão. E novamente, aparentemente, Jonathan adorava passar tempo com seus filhos também. Mas infelizmente, Jonathan tinha outros motivos sinistros. No final de 2017, início de 2018, ele havia começado um relacionamento sinistro e perturbador com sua sobrinha mais velha. Ela tinha apenas 15 anos na época. O nome dela era Ayanna Sawyer. Ayanna era conhecida como a princesa da família. Ela aprendeu muito com a mãe e as tias, e a geração acima dela era muito unida e havia construído uma irmandade. Ayanna compartilhava o mesmo vínculo com sua irmã mais nova, SS. Ela também tinha 2 irmãos mais novos. Ela ensinava seus irmãos mais novos a ler, escrever e como se comportar com respeito. Para eles, ela era uma irmã amorosa e uma líder, e essa atitude se refletia em sua vida escolar. Ela não era apenas benquista por muitos de seus colegas, mas também era uma estudante bolsista no ensino fundamental e uma aluna de honra no ensino médio e no ensino médio. Ela cursava disciplinas de nível universitário para se preparar para um diploma, passando com facilidade. Isso permitia que ela acelerasse o ensino médio e ingressasse na faculdade antecipadamente. Mas, tragicamente, ela nunca teve a chance. Suas atividades extracurriculares eram inúmeras. Ela tocava violino e dançava com entusiasmo. Ela estava destinada à grandeza, mas uma escuridão pairava sobre ela, na forma de seu tio. Ele conseguiu manipulá-la dentro da família, e sempre que tinha oportunidade, cometia agressões sexuais e até mesmo realizava esses atos desprezíveis na frente de seus irmãos. Jonathan também costumava atacar regularmente sua irmãzinha, mas poucas informações sobre a extensão disso são amplamente conhecidas. Ele manipulou com sucesso 2 crianças, com uma acreditando que ele a amava. Ayanna escreveria em seu diário seus sentimentos em relação a Jonathan, capturando os altos e baixos, o amor manipulador e os ensaios. Em um instante, ele exploraria sua ingenuidade, declarando seu amor e preocupação por ela. No momento seguinte, ele estava sendo extremamente cruel. No dia 7 de agosto de 2018, Jonathan enviou mensagens para Ayanna dizendo que estava planejando cortar todos os laços com ela, pois seus encontros eram muito perigosos. Jonathan declarou seu amor por Ayanna, mas disse que deveriam esperar até ela completar 18 anos. Ele prometeu que, nesse ponto, se divorciaria de Naomi e fugiria com ela. Ele prometeu a ela 2 filhos, mas somente após ela concluir a faculdade. No entanto, Jonathan continuou com seus atos desprezíveis e se aproveitou de Ayanna.
E apenas um mês depois dessas mensagens serem enviadas, Ayanna engravidou. Quando a família descobriu que ela estava grávida, houve emoções mistas. Ela se recusou a revelar quem era o pai, mas a família de Ayanna garantiu a ela que ficariam ao seu lado, não importa o que acontecesse, embora a família tivesse suas suspeitas, já que Ayanna havia sido vítima de um homem mais velho, de 20 anos de idade, chamado Kumar Humphries. Após essa revelação, Jonathan a manteve por perto para continuar sua manipulação e manter o fato de que ele era o pai em segredo. Jonathan continuaria a encontrá-la em particular e a enviar mensagens para ela pelo Snapchat. Ele começou a fazer todo tipo de promessas para ela, dizendo a Ayanna que na próxima vez que ela estivesse grávida no futuro, ele cozinharia para ela até que ela não pudesse mais comer e que ele a amava muito. Embora, novamente, até o dia 22 de agosto de 2018, Jonathan já tinha tido o suficiente e tentou persuadir a Ayanna a fazer um aborto. Ele até comprou algumas pílulas para ela, mas ela recusou e disse que iria manter o bebê. Sua resistência o fez mudar de ideia. Ele começou a enviar mensagens para a Ayanna, dizendo o quanto ela precisava estar com ele o tempo todo, 100% do tempo, por causa de quanto ele estava apaixonado por ela. Ele disse: "Estou tão apaixonado por você que te mataria e choraria." E depois disse: "Você está presa comigo até morrer." As mensagens revelaram um vislumbre preocupante da mentalidade de Jonathan naquele instante. Elas insinuavam seu possessivismo e o caminho sombrio que ele estava prestes a seguir. Jonathan usou o amor como uma maneira de mantê-la por perto, mas por baixo disso, o medo estava crescendo. A verdade ameaçava vir à tona, e ele sentia seu mundo se fechando ao seu redor. Jonathan tornou-se inquieto. Ele não estava dormindo. Ele nunca iria fugir com Ayanna quando ela ficasse mais velha, e ele não tinha intenção de arruinar seu casamento com Naomi. No final de 2018, Naomi estava grávida. O pensamento de seus crimes sendo expostos o levou ao limite. As mentiras, os segredos, estavam todos se fechando, e para ele só viu uma saída: remover ela da sua vida. Jonathan queria ter certeza de que ela estaria fora para sempre. O 19 de dezembro de 2018 começou como um dia comum. Ayanna e sua irmã foram juntas para o ensino médio de ônibus, mas no final do dia, sua irmã pegou o ônibus sozinha. Ayanna não estava em lugar nenhum. Ela havia sido buscada na escola por volta do meio-dia por Jonathan e ele a levou para o seu local de trabalho, um ferro velho chamado Ace Pick-a-Part. Ela estava com a mochila da escola e outra bolsa com roupas. Ela acreditava que eles iriam fugir juntos, mas Jonathan tinha um plano sinistro junto com sua pistola de 9 milímetros. As câmeras de segurança flagraram Jonathan saindo e voltando do ferro velho. No entanto, Ayanna estava escondida na ida. Ele conhecia a localização exata de cada câmera. Depois, foram para uma área do complexo sem vigilância por vídeo. Também era incrivelmente barulhento nesta área do local. Alto o suficiente para esconder gritos. Alto o suficiente para esconder balas. Jonathan escolheu este dia por um motivo particular. O dia seguinte seria o dia do lixo, de coleta. Jonathan era a única pessoa responsável pela coleta da unidade industrial de lixo de 40 jardas, e ele sabia para onde o lixo ia. Ele também sabia que havia previsão de chuva, o que significava que ele poderia matar Diana e descartar o corpo dela em um local onde qualquer evidência provavelmente seria levada pela água. Jonathan havia sido ameaçador e abusivo no passado, mas para ela, ele ainda era seu amante e seu tio. Ele a levou para uma área e então disse para ela sair do seu veículo e entrar em um sedã vermelho. Este carro, sedã vermelho, já havia sido escolhido para ser esmagado no dia seguinte. Qualquer vestígio de seu DNA seria apagado. Ao entrar no veículo, Jonathan envolveu seu pescoço com as mãos. Estrangulamento era sua primeira escolha.
Ele observou a vida se esvaindo de seu corpo, mas não conseguiu suportar isso. A intimidade de matá-la com suas próprias mãos era demais para ele suportar. Então, ele a soltou. Ayana estava desacordada e o pânico tomou conta. Ele pegou seu telefone e fez uma ligação para seu irmão, Joseph. Joseph se lembraria depois da voz do irmão. Era frenética, instável e inquieta. Jonathan então contou ao seu irmão, passo a passo, o que acabara de fazer com Ayana. Ao ouvir essa descrição, José ficou completamente chocado e não sabia o que fazer. Jonathan encerrou a chamada com seu irmão. Ele então voltou-se para Ayana. Ele caminhou até ela, a deitou no chão e pegou sua pistola. Desta vez, não houve hesitação. Ele sacou a arma, apontou para o corpo dela e disparou um único tiro. Uma bala direto em seu coração. Ayana, que tinha apenas 16 anos na época, morreu instantaneamente, junto com seu filho ainda não nascido. Ele então começou a trabalhar no resto de seu plano distorcido. As seguintes informações foram descobertas por um informante da prisão. Ele pegou o corpo de Ayana e a colocou em uma bolsa, e então a enrolou em um tapete. Então ele recolheu toda a terra coberta de sangue e a colocou junto. Ele enrolou bem apertado o corpo dela, no tapete usando uma máquina, colocou-o em um balde e transportou para um grande container de lixo. Jonathan saiu do trabalho e foi para o campo de tiro, pensando que atirar com sua arma lá encobriria qualquer um dos tiros daquele dia. Depois de sair do campo de tiro, Jonathan foi para casa naquela noite, e Naomi, sua esposa, afirmou que ele não parecia mais inquieto e ele dormiu como um bebê. No dia seguinte, Jonathan acordou como se nada tivesse ocorrido. Ele foi trabalhar e subiu em um manipulador telescópico. Ele usou essa máquina para levantar o sedã vermelho, o carro que Ayana já havia estado dentro, e o moveu para uma área onde os carros seriam esmagados. Ele então garantiu que a caçamba onde Ayana havia sido jogada seria removida naquele dia, e de fato foi. Jonathan acreditava que seu plano distorcido havia se concretizado. Então ele ligou novamente para seu irmão, e desta vez Joseph queria clareza sobre o que ele havia feito. Jonathan disse que já havia cuidado da situação. Ele contou que pegou a jovem, colocou-a em seu veículo e tentou estrangulá-la, antes de atirar em seu coração e depois descartar seu corpo. Enquanto isso, uma investigação ocorria. Quando Ayana não voltou para casa da escola, sua mãe ficou desesperadamente preocupada. A família sabia que algo estava muito errado. A polícia reagiu à grande preocupação e verificou as imagens de circuito fechado de televisão ao redor da escola. Ayana foi vista saindo da escola com 2 bolsas às 11 da manhã. Uma mochila escolar e mais uma, mas ninguém conseguiu ver para onde ela foi. A família ligou para ela, enviou mensagens de texto e deixou inúmeras mensagens de voz, mas não houve resposta. Após 2 dias de busca por ela, a polícia elevou o caso de fuga para a pessoa desaparecida. Kimberly, mãe de Ayana, começou a procurar pistas no quarto da filha sobre seu paradeiro. Foi neste momento que ela encontrou um documento estranho no computador dela, na lixeira. O documento era um diário secreto que Ayana mantinha. É neste diário onde ela escreveu sobre seu amor e problemas com um homem a quem ela se referia como José. Mas Kimberly estava confusa. Quem era José? Kimberly perguntou à irmã de Ayana, SS, quem era José, ao que ela respondeu hesitante. Ela explicou que este era um codinome e que José era realmente o tio Jonathan. Com essa informação, a polícia foi até a casa de Jonathan. Isso pegou Naomi e Jonathan de surpresa. Jonathan descartou as acusações. Ele as chamou de loucuras. Ele disse que a ideia de que ele tinha algum envolvimento romântico com Ayana era ridícula. Mas então, os policiais apresentaram um mandado. Os oficiais começaram a revistar a casa, mas Jonathan parecia estar calmo. Ele disse à polícia que poderiam revistar o local à vontade.
Jonathan se comportou como o anfitrião perfeito. Ele passou a oferecer comida e bebidas aos oficiais. Então, os oficiais começaram a interrogar Jonathan. A polícia mencionou um documento oculto e excluído encontrado no computador de Ayanna. Eles suspeitavam que a pessoa chamada José era, na verdade, Jonathan. Jonathan e Naomi não pareciam surpresos com isso. Eles admitiram que havia alguns rumores sobre ele e Ayanna no passado que vieram à tona, e que a família até os havia cortado por um tempo, mas então, decidindo que os rumores não eram verdadeiros, a família os aceitou de volta. Então, essas acusações não eram nada novas. Para eles, o documento nem sequer era chocante. Eles o descartaram como nada mais do que uma fantasia de menina. No entanto, a polícia não iria correr nenhum risco, e então Jonathan foi levado para interrogatório na delegacia. Durante as entrevistas, ele permaneceu calmo e composto. Ele manteve sua posição de não saber o que havia acontecido, mas no fundo, ele sabia exatamente o que havia acontecido com Ayanna. Na delegacia do xerife, Jonathan forneceu uma amostra de DNA e um detetive de homicídios assumiu o caso. Foi então que a polícia fez uma descoberta crucial. Como mencionei anteriormente, Ayanna havia sido vítima de um homem velho chamado Kamar Humphreys. A polícia estava muito ciente deste ataque e, durante a revisão deste caso, eles revisaram este ataque envolvendo Kamar. Quando Ayanna foi atacada por Kamar, ela foi examinada para qualquer DNA em seus órgãos sexuais e roupa íntima, e o DNA de Kamar estava presente. Mas naquela época, a polícia também encontrou outra amostra não identificada que tomou a forma de uma mancha amarela. Quando os resultados de Jonathan voltaram, a verdade veio à tona. Em 7 de janeiro de 2019, o DNA encontrado na roupa íntima de Ayanna era de Jonathan. A polícia agora sabia que ele mentia sobre o relacionamento com Ayanna, mas não conseguiram provar que ele havia feito algo de errado a ela desde então. Ainda. Jonathan virou suspeito, mas houve mais uma reviravolta. A polícia recebeu uma ligação telefônica e veio do próprio irmão de Jonathan, Joseph, o homem para quem ele havia confessado seus crimes apenas algumas semanas antes. Jonathan ligou para seu irmão no dia 19 de dezembro. Ele disse que se lembra de ouvir o pânico na voz do irmão. Ele contou à polícia que Jonathan estava dizendo: "Ela pode estar grávida, pode ser meu, eu tenho que me livrar do corpo." E então encerrou a ligação. Joseph contou à polícia que Jonathan o havia ligado mais tarde, dizendo que havia jogado o corpo dela em uma lixeira e terminou a ligação dizendo: "Está feito. Agora posso seguir em frente e minha vida não será arruinada." Joseph não conseguia acreditar no que tinha ouvido, e ele não queria acreditar, mas o peso do que ele tinha ouvido permaneceu com ele. Joseph lutou com a ideia de entregar seu próprio irmão, mas a gravidade da situação se tornou muito grande. Ele sabia que, se não o fizesse, isso o assombraria para sempre. Jonathan foi conduzido novamente à delegacia. Contudo, ele negou as alegações do irmão, dizendo que ele estava distorcido e fora de forma. Mas a polícia não acreditou em Jonathan. A entrevista terminou com Jonathan sendo preso por assédio sexual. E por enquanto, eles precisavam de mais provas para incriminá-lo pelo que aconteceu com Ayanna. E assim, o detetive principal decidiu colocar um microfone em um detento na cadeia do condado e colocar esse detento junto com Jonathan. O informante disfarçado indagou Jonathan sobre o que ele sabia a respeito do sumiço de Ayanna. Apenas 2 dias depois, o informante veio à tona com as gravações que ele pensou que a polícia havia solicitado e ele disse que Jonathan cantou como um canário. Ele contou ao informante a mesma história que relatou ao irmão. Jonathan também explicou a este informante que dentro de 1 ano, um novo conjunto habitacional seria construído em cima do aterro sanitário, então absolutamente todo o rastro logo desapareceria. A polícia acreditava nas histórias, mas precisava de provas concretas para acusá-lo.
Eles vasculharam as câmeras de segurança no ferro velho e coletaram amostras de tantos veículos quanto puderam, mas não encontraram as evidências de que precisavam. Isso foi até que um detetive notou uma grande unidade de lixeira e ele conseguiu garantir o local para uma escavação. No total, havia impressionantes 155 mil toneladas de resíduos no aterro e tinha cerca de 80 pés de profundidade. Encontrar o corpo dela seria como encontrar uma agulha num palheiro. Custou às autoridades 1,5 milhão e 3 semanas para vasculhar o lixo. Abutres circulavam sobre o local, dando-lhes esperança de encontrar um corpo caso houvesse. Uma unidade canina foi levada ao local, mas não conseguiu localizar os restos de Ayanna. Mas o tempo e o esforço valeram a pena. Após realizar uma busca minuciosa, a polícia descobriu vários itens que se suspeitava serem de Ayanna. Era a mesma roupa íntima que ela possuía. A polícia não tinha nenhum rastro dela ou de uma arma do crime, mas todos os dedos apontavam para Jonathan. Então, no dia 18 de julho de 2019, os investigadores enviaram o caso para um grande júri, e esse grande júri decidiu acusar Jonathan de homicídio em primeiro grau por Ayanna e seu filho não nascido. O caso levou mais de 4 anos para chegar a julgamento. Em 14 de setembro de 2024, Jonathan compareceu ao tribunal durante a primeira leitura das acusações contra ele. O peso de seus crimes foi apresentado diante dele. Se considerado culpado, a pena de morte estava em jogo e o julgamento avançou incrivelmente rápido. Em 6 dias de julgamento, o júri ouviu depoimentos condenatórios. O irmão de Jonathan, informantes prisionais e a irmãzinha de Ayanna vieram à frente. Depois vieram as mensagens do Snapchat que eles haviam trocado ao longo dos anos. Mas o que mais chocou o tribunal foram as ameaças horríveis, quando Jonathan uma vez disse: "Estou tão apaixonado por você que te mataria e choraria." O júri já ouvira o bastante. Não havia evidência direta, nenhum testemunho ocular do assassinato, sem circuito fechado de televisão, nada óbvio, arma do crime e nenhum corpo. Mas a verdade era extremamente clara. Em menos de 1 hora de deliberação, Jonathan foi considerado culpado de todas as acusações. Uma sentença de morte estava em jogo. Para aplicar pena de morte por crimes cometidos antes de 2023, os jurados devem concordar de forma unânime com todos os fatores agravantes do caso. Em 25 de setembro de 2023, Jonathan foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A família aceitou o que o júri havia decidido. Eles sentiram um alívio ao saber que o homem condenado por matar Ayanna ficaria na prisão pelo resto de sua vida. O caso de Ayanna é incrivelmente trágico. Ela era uma menina com tanto pela frente e tanto potencial, mas foi vítima de um ser humano vil que se aproveitou de sua natureza confiante. Até o momento, o corpo de Ayanna nunca foi encontrado e sua família provavelmente nunca terá a chance de lhe dar um descanso final.